Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Delphia. Eu sou a Amanda, faço parte do time de marketing aqui da Delphia e estou honrada em participar desse podcast em que a gente vai falar sobre Field Service de ponta a ponta e o quanto ele é importante, principalmente em ambientes críticos. Quando a gente fala de operações distribuídas, logísticas, ambientes que precisam funcionar sem interrupção, a gente não está falando apenas de suporte técnico, não é verdade? A gente está falando de disponibilidade, agilidade, capacidade e resposta em situações onde cada minuto faz a diferença. E é justamente nesse cenário que o Field Service ele tem o seu diferencial. Ele passa de ser apenas operacional e começa a ocupar uma posição estratégica dentro das companhias. Para esse bate-papo, eu recebo 2 convidados aqui que vivem essa realidade na prática. E eu queria começar primeiro pelo Roberto, que é o nosso gerente de Field Service aqui na Delphia, que cuida atualmente de todas as operações críticas de atendimento em campo e também é o pai do Noah e está treinando o Noah aí para ser um gamer. É isso mesmo, Roberto? Se apresenta pra gente. Uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Né? Hoje, como você falou, né, sou pai do Noah está aprendendo ainda a entender os jogos, como é que funciona, né, desde a minha época, né? E eu vivo as aventuras com ele, né, nas horas vagas. E aqui na Delphia, estou há 4 anos, mas na minha carreira comecei em field, em operações, comecei em campo, há 20 anos, já há mais de 20 anos atuando. Comecei com projetos em operadoras, gestão de equipes, e aí vim para cá, né, por um convite, e comecei com serviços gerenciados e hoje estou nos últimos 2 anos como Head de Field Services, né, na estrutura, acompanhando, né, todo o ecossistema, estruturando aqui junto dentro da companhia, todo o atendimento aí, mais diversos clientes no mercado. Sensacional, Roberto, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado. E aí do meu outro lado, eu tenho o Melkin, que tem 20 anos em tecnologia. Ele é coordenador de infraestrutura da G2L, uma empresa que atua no segmento onde a disponibilidade operacional ela é essencial, não é, Melkin? Queria que você contasse um pouquinho aí, se apresentasse e também descobri que você é gamer, você também é apaixonado por games. Bom, eu queria começar falando que Melk é o meu apelido. Meu nome mesmo é Melquisedeque. Eu explico porque normalmente gera essa dúvida do pessoal, Melk. Então, assim, tem famílias minhas que acham que meu nome é Melk até hoje. Então, Melquisedeque, ele tem uma origem bíblica. Então, eu sempre gosto de contextualizar isso. Então, o Melk também é gamer. Tá? Sou gamer, mas sou ruim, então eu passo muita raiva ali quando eu jogo. Às vezes eu vou para desestressar e saio mais estressado ainda. Tenho mais de 20 anos de carreira na área de tecnologia. Comecei em 2004, lá numa operação financeira, em cartão private label. Né? Lá foi a minha base para toda a estrutura. Sou formado em sistema de informação, mas nunca gostei da parte de programação. Me apaixonei pela parte de infraestrutura. Tenho pós-graduação em cybersecurity, arquitetura de computadores e data analytics. Então, assim, tecnologia a gente sempre tem que estar evoluindo e aprendendo cada vez mais. Sou pai também, sou pai da Nathalie, que já tem 21 anos, pai do Rian, que tem 16 anos, sou esposo da Renata, filho da Bárbara e do Jorge, que sempre me traz muito orgulho a história deles, é uma história muito vencedora. Acho que esse é um pouquinho. Muito bom, incrível contar com a sua participação. Bom, tô animada para esse bate-papo. Pra gente começar, eu queria contextualizar um pouquinho com vocês o que é esse Field Service que ele vai de ponta a ponta, ele deixa de ser só aquele atendimento em campo e ele tá acoplado a de fato, a inteligência da empresa, né? A operação da empresa para que a empresa consiga funcionar. Envolve monitoramento, envolve suporte, envolve gestão de chamado, logística, é muito mais amplo do que a gente tá acostumado a ver. E aí eu queria começar primeiro com o Roberto. Roberto, por que você acha que esse modelo de Field Service de ponta a ponta vem ganhando força no mercado? As empresas, né, buscam ter mais centralização em relação aos contratos, né, em relação a não ter muitos stakeholders que geram muita mais gestão de contratos, né, ele ter mais de um contrato para cada uma das etapas do atendimento, né, até chegar na ponta. Ele passa por logística, por staging, por estruturação, por compra de equipamentos do fabricante, retirada disso, e ele passa por uma série de contratos. Esse cenário hoje é buscado, essa centralização cada vez mais, né, as empresas buscam para que você tenha um único interlocutor e que te traga essa confiança de entrega desde o início, né, da sua definição do seu negócio até a ponta para poder
diretamente fazer essa construção, essa manutenção ou essa implantação. A busca principal aqui, né, hoje, cada uma dessas empresas é olhar para o seu negócio e que não olhe tanto diretamente que as empresas que ele contrate não sejam um custo, e sim um parceiro estratégico. Perfeito. E para você, Mel, que está do outro lado do balcão, por que o Field Service de ponta a ponta, o que ele te agrega, principalmente para você que tem uma operação logística? Acho que o ponto mais importante é entender Field Service não é só suporte. Esse é o ponto mais importante. Eu sei que as empresas, talvez no passado, a pandemia talvez impulsionou um pouco isso também, de entender que a parte de Field, ela deixa de ser só suporte e ela passa a ser uma estratégia para a operação mesmo. Imagina, trazendo um pouquinho para o meu cenário, a gente é um operador logístico, mas também faz transportes para Gerdau, né? Lembrando que a G2L ela é uma empresa do grupo Gerdau, é importante. Então, coisas simples de Field, que no dia a dia, talvez para uma empresa não seja tão impactante, mas para nós é. Então, hoje a gente está nessa área de inovação, transformação digital. Então, imagina um link de internet que, às vezes, em alguns cenários, pensando no modelo on-prime, onde é tudo local, serviço local, servidor local, isso deixa de existir. E eu preciso me preocupar com a internet, eu preciso me preocupar com uma impressora, eu preciso me preocupar com um coletor para o meu CD, senão não consigo soltar a mercadoria. Então, de tudo isso, o Field ele passa a ser um setor operacional estratégico mesmo. Ele precisa funcionar para que a empresa consiga entregar os resultados, alcançar os seus resultados e as áreas também consigam colaborar. Então, assim, ele é muito estratégico hoje. Isso é legal porque, querendo ou não, muitas empresas ainda só lembram do Field quando tem um problema lá na ponta, né? Alguém precisa resolver. E eu queria ouvir também de vocês em que momento as empresas começaram a enxergar, então, que não adianta só resolver incidente. Quando a gente coloca a governança, coloca como ferramenta de governança operacional o Field dentro das empresas. Em que momento as empresas começaram a perceber isso? Antes das empresas, tem que ter um mindset do Field. Ou seja, o Field Service ele precisa enxergar que ele não é só suporte, que ele também pode trazer melhoria. O primeiro ponto é mudar o mindset. Então, se eu tenho minha operação, um problema que acontece diariamente, semanalmente, por que eu não trato a causa raiz desse problema ao invés de estar apagando incêndio? Eu sei que muitos gestores aí vão falar, mas como que eu consigo trabalhar apagando incêndio e trazendo melhoria? É gestão de tempo, é senso de prioridade. Então, você vai ter que investir em algum momento a liderança e o time de Field também, porque sem o Field, assim, são eles que estão na ponta, eles que vão saber qual que é a necessidade, quais são as soluções. Então, a partir do momento que o Field, a liderança, ele vira essa chave e entende que não é só suporte, aí sim isso vira o jogo. Perfeito. E para você, Roberto? E aí, só complementando muito do que o Melco falou, que aí, olhando para a nossa companhia hoje, para a Delphia, que o nosso intuito é ser o fim a fim, é justamente quando a gente tem o nascimento do dado, quando eu tenho o dado e o nascimento da falha, e eu ter lá o técnico que está fazendo o aperto do parafuso na manutenção, eu trago essa confiabilidade. Quando eu trago essa confiabilidade, eu tenho a resultante ali, é toda a ação, né? Então, toda a execução da atividade, quando eu busco os dados disso para mostrar uma causa raiz, eu consigo trabalhar em conjunto com o negócio. Então, quando eu olho lá, né, aí vamos falar de prática, né, Field na prática mesmo, dando exemplos, né. Nós atendemos o mercado do varejo, assim como também, né, trabalhamos juntos aqui, lado a lado, aí, dia a dia. Mas olhando também para isso, voltando para o varejo aqui. No varejo, eu tenho cenários onde eu posso analisar o resultante ali da causa raiz, né? Quando o técnico termina uma atividade e identifica várias oportunidades, quando ele faz aí o preenchimento da documentação, né? Da RAT, né? Da execução da atividade, quando eu trago isso para uma causa raiz de uma análise de problema, né? E um pós-mortem ali, eu consigo começar a olhar o que mais eu preciso trabalhar para que aquilo não ocorra novamente, para trabalhar muito do que você falou. Não só apagar o fogo, mas olhar para a reincidência, olhar para o modo estratégico. Então, o volume de avarias dos equipamentos tem que ser levado em consideração, o tempo de uso do equipamento, o formato que o usuário está utilizando aquela ferramenta de trabalho, né, uma impressora,
se ela está adequadamente instalada no local correto, se ele não colocou numa mesa errada. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de estratégia. Porque para você precisa que o caminhão saia, você precisa que os equipamentos saiam, então que os seus produtos saiam. Então, tudo isso tem que ser trazido, né, de uma forma que eu consiga quantificar para você no final o resultante, né, dos indicadores, do meu book de apresentação aqui como seu fornecedor, como seu parceiro. Falar, olha, aqui eu tenho neste cenário, nessa situação, em tal região, não está num local adequado o equipamento. Aqui, devido ao mau uso, é importante fazer um treinamento para as equipes que utilizam. Né? Ele está puxando a folha antes do término de uma impressão. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em field. Desde um cabeamento puxado incorretamente, desligar um equipamento indevidamente, sem validação, tudo isso é levado em conta. Aí sim você consegue começar a olhar de uma forma de governança, olhar para a estratégia, e você começa a pautar isso e olhar, óbvio, né, para o custo resultante de governança mesmo, de estratégia. Não, legal, Roberto. Você trouxe muita vivência na prática, né? E aí eu queria puxar você, Melkin, para contar na prática. Você que está em uma operação logística, que tem inúmeros pontos de distribuição. O que acontece quando você não tem padronização, quando você não tem atendimento, quando não tem monitoramento, quando tudo isso não está integrado? É um caos. Acho que, resumindo, a palavra é um caos. E eu, assim, tá muito fresco na memória, porque eu tenho 3 anos de G2L e foi o cenário que eu encontrei quando eu entrei. As unidades sem um link de backup, as unidades com Wi-Fi totalmente defasado. Trazendo até um pouquinho de contexto, tem uma unidade de Sapucaia do Sul que toda semana eu recebia reclamação que a internet parava. E aí eu falei, eu vou pessoalmente lá entender o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá, tinha aproximadamente 25 usuários conectados num modem residencial, doméstico. Eu não vou falar até a marca aqui para não... Porque o problema não era a marca, e sim a forma como estava implementado. Então, o problema não era a internet. A internet, ela ficava totalmente operável 24/7. O problema são as ferramentas que tem lá. Isso eu identifiquei em várias unidades. Então, um switch de uma forma, um switch de outra marca, uma falta de acesso, um Wi-Fi com SSID diferente que ninguém sabia a senha. Então, quando você traz essa governança para dentro da sua estrutura, você começa a operar com muito mais eficiência. Até para a parte de field que vai dar sustentação nesse ambiente. Tem um melhor checklist, né, inicial ali. Exatamente. Né? Hoje, a gente opera em 21 pontos do Brasil, mas a área de tecnologia como um todo, ela fica só aqui na matriz. Então, toda a sustentação é remota. Então, é um desafio muito grande a gente conseguir ter os multiplicadores na ponta que vão olhar para a gente e vai falar, cara, esse cabo aqui está desconectado. Então, com essa padronização e governança, eu consigo entender e direcionar melhor até quem está lá na ponta me ajudando. Você vai nesse equipamento que está etiquetado com tal coisa, você vai pegar essa porta, você vai desligar esse equipamento. Então, a governança hoje ela é ponto essencial. Até para nós, como field, conseguir dar uma boa sustentação na ponta e manter essa operação funcionando. Porque essa governança que a gente menciona aqui muito, né, que hoje está em voga, assim, você olha, você, por exemplo, né, no processo de vocês, você começou pela ponta, começou pelo field para poder dar continuidade ao monitoramento da forma correta. Então, você fez a alteração na ponta, no ambiente, para aí sim você ter uma monitoração com excelência, para você realmente saber o que existe na ponta. Quando você vai dar um suporte, você consegue realmente identificar qual que é uma possível falha de forma remota. Porque quando você começa daqui falando eu tenho uma falha e você não consegue identificar, também é ruim, né? Muitas das vezes a gente olha primeiro para o cenário inicial, que é o evento. Caiu, tá bom. Mas quais são as soluções que estão acontecendo aqui? Eu não posso ter só o técnico que vai lá e coloca o cabo de novo. Eu preciso do técnico que me diga, eu coloquei o cabo de novo, mas eu tenho 25 usuários pendurados numa rede incorreta, eu tenho mais de uma rede configurada sendo de um ambiente que não era para ser neste formato topológico de rede, e para aí sim eu voltar aqui para a ponta, né, para o início do processo do monitoramento, para dizer, olha, agora sim eu tenho a rede correta, eu tenho uma falha nessa rede correta, agora eu vou vir com o troubleshooting identificado de solução, e se eu não conseguir, aí sim eu levanto a mão, peço para o técnico de novo lá, e aí buscar uma outra solução de um outro possível problema. Que é muito o que a gente está falando, né? Exato. É trabalhar pensando em tratar a causa raiz.
Porque apagar incêndio, a gente vai apagar incêndio. Exato. Tem pessoas na minha equipe que costumam falar que nós somos resolvedores de problemas. E nós somos, mas a gente não precisa ser só isso. A gente tem que trazer tecnologia, inovação, tem que dar uma boa sustentação para as pontas. Perfeito. E aí, quando a gente fala desse field de ponta a ponta, a gente acaba falando sobre a importância de ter uma governança única, né? Então, Roberto, eu queria escutar o que a gente tem comparando um cenário quando a gente tem multifornecedores, em que a gente não tem uma padronização, versus quando a gente encontra essa governança com essa padronização. Qual que é a diferença? O que a gente encontra de ganho nisso? Primeiro, agilidade, né? Assim, é de cara isso, ela é latente, né? Porque quando você tem um único ponto, né? Um único stakeholder ali, por mais que você tenha as squads de atendimento, né? Como a estrutura da Delphia, eu tenho lá desde o nível 1 até logística, field, campo, eu tenho ali as squads rodando, só que todas estão interligadas. Então, não só olhando para um processo em ITIL, né? Que isso é o padrão para a tecnologia, mas é você ter a interação direta desde da cadeia toda. Então, um ponto importante quando a gente fala disso, o que é comum acontecer, que é muito do que a gente falou no início, né? As empresas, elas contratam pacotinhos com vários fornecedores, e aí ela vai montando essa coxa de retalho ali, ela vai montando esse quebra-cabeça, e aí quando ela tem um problema latente que está afetando o negócio, ela tem que ir cadeia a cadeia e ela fazer toda a gestão. Então, quando a gente fornece, quando a gente trabalha no fim a fim com a entrega de forma completa, a governança já está acontecendo comigo, a gestão está comigo. A responsabilidade é minha para garantir para que a G2L saia com o caminhão. E não mais ele se preocupar com todos os fornecedores para garantir que o caminhão vai sair. A responsabilidade vem para mim. Fora que, em alguns casos, essa bola fica dividida, né? Entre Sim. os fornecedores. Exato. E aí é um jogando pro outro e ninguém resolve o seu problema. É uma dor também, falando como cliente, que foi um dos cenários que eu me deparei quando eu entrei na G2L. A gente tinha um time que cuidava de Fire numa região, outro time que cuidava de Fire em outra região, e para administrar isso tudo é muito complexo. Porque você já tem a ponta, né? A ponta, assim, né? Hoje a Delphia, com a capilaridade dela, né? Que é o país inteiro, hoje a gente atende o país por completo, todos os 5.000 municípios, isso sendo muito categórico, porque é o nosso dia a dia. É muito desafiador você na ponta, porque na ponta você tem um técnico de uma região, de uma cidade com 30.000 habitantes, que é o técnico de informática da cidade. Aí, o que é comum acontecer? Eu posso ter um técnico da Delphia se deslocando até lá, devido à distância, devido à urgência, devido à necessidade, né, e à complexidade do evento, né, do problema. Ou eu tenho ele mesmo, que é o técnico que está ali naquela região, que vai executar aquela solução rápida para garantir que a impressora está funcionando para poder sair um caminhão. Então, um caminhão ou um varejo, uma loja, funcionar. Então, ali que é o ponto principal. Como é que eu administro isso, né? Então, hoje a gente tem isso, sim, eu tenho squads e células que acompanham isso com contratos, NDAs, estrutura, o que eu falo com o meu cliente, o que eu combino como parceria aqui, né, do nosso contrato de trabalho, ele se reflete até a ponta, que é primordial, né? Que eu acho que é uma das maiores dores, sim, hoje, né? Eu falo uma coisa, né, o cliente combina comigo uma coisa e a ponta não sabe esse combinado. Ele chega lá e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Entregue. Exatamente, o que eu estou fazendo aqui? Mas por que eu tenho que plugar diferente aqui? E aí ele não recebeu um checklist, ele não passou não recebeu todas as informações para poder dar continuidade naquela atividade. Não, legal. E é legal falar isso de governança porque a gente vê que é uma tendência de mercado, né? Tem um estudo da Greenville Research que fala que 80% da receita gerada de serviço de campo hoje está pautada em padronização e compra de soluções completas, para que a gente consiga, de fato, acompanhar a field de ponta a ponta mesmo. Isso é muito interessante. E aí, Roberto, eu queria puxar mais um ponto aqui para a gente falar. Quando a gente pensa em uma operação de ponta a ponta, quais os processos e indicadores são necessários para que a gente garanta essa governança que vocês tanto estão falando? Indicadores são inúmeros, né? Quando a gente fala nesse processo, porque a agilidade é o que a gente busca, mas ao mesmo tempo eu preciso ter clareza, né? Que é o que a gente mais está discutindo aqui. Então, desde o início ao fim, né? De um evento até a entrega da atividade. Então, quando eu falo de indicadores aqui dessa solução, eu olho muito, além da timeline do processo em si, né? Cada uma das suas etapas do processo, eu preciso ter o controle disso, preciso saber
que as informações principais, né? Quando entra um cliente novo aqui, quando eu vou criar uma estratégia com o meu cliente, eu preciso olhar capilaridade inicial, roteirização, né? Qual é o caminho que eu vou percorrer para garantir aquela entrega, aquele prazo, né? O SLA inicial, e qualidade. Então, como que eu olho para... Os indicadores de qualidade são os principais, né? Eu montei devidamente aqui no início da expedição, corretamente na logística, um enxoval com todos os equipamentos miscelâneos necessários para o técnico chegar lá e ativar, para o técnico não chegar sem o ferramental correto. Como é que eu garanto isso? Isso são indicadores de todas as formas, de todos os âmbitos. Eu começo com o indicador ali de monitoramento, que é o meu SLA cumprido ali de percentual de solução de monitoramento, mas os outros indicadores vão acontecendo. Meu tempo de chegada do equipamento na ponta, meu tempo de deslocamento técnico, meu tempo de solução na ponta, meu tempo de entrega realmente da atividade dentro do prazo de cumprimentos, né? Aí vão inúmeros exemplos, né? A gente está acostumado, TI hoje, né? A gente começa com um prazo, ele sempre muda, né? Principalmente quando a gente fala de implantação. Vou dar um exemplo, a gente está passando por isso agora. A gente está num projeto que inicialmente eram de 12 meses, e devido às demoras contratuais de processos, ele vai ter que virar em 3. Então, como é que eu faço isso dentro da cadeia? Eu tinha uma projeção de 20 atividades por dia, hoje eu estou fazendo 60. Então, como é que eu projeto isso para que não sinta a cadeia aconteça, né? Como é que eu consigo garantir essa entrega? Então, esse é o mais desafiador. E aí isso entra diretamente quando a gente fala de desenvolvimento de indicador para isso. E você tem que estar preparado para esses cenários. Mudança de rota. Mudança de rota. Sensacional. E Melkin, quando a gente olha para a realidade da G2L, quais são as características principais que vocês têm na escolha de um parceiro que vai atender sua operação de ponta a ponta? Esse é primordial, tá? Qualquer parceiro que a gente venha fechar algum negócio, ele não pode inferir os nossos valores, a nossa cultura. E a principal cultura que a gente tem dentro da G2L e do Grupo Gerdau é segurança em primeiro lugar. Então, nenhum resultado hoje está acima da segurança dos nossos colaboradores. A gente preza muito por isso, né? Que todos vão trabalhar e retornem para os seus lares seguros. Então, quando a gente vai buscar um fornecedor, ele tem que estar super alinhado a essa nossa cultura. Ele tem que garantir a segurança daquele colaborador dele. Por isso que alguns projetos eles demoram para sair, igual você comentou, porque a gente tem uma documentação muito crítica para conseguir liberar que uma pessoa, assim, bem simples, suba aqui e troque uma lâmpada, porque existe um risco nisso. Então, quando a gente fala em fornecedor, ele precisa entrar e ele precisa incorporar a cultura G2L e a cultura Gerdau. E, assim, a principal é segurança em primeiro lugar. Nenhum resultado está acima da vida das pessoas. É muito importante o que você falou, porque hoje, né, a Delphia, como sua fornecedora nesse sentido, você começa sempre projetos, né? Eu acho que deve ser uma das dores que vocês já passaram, assim, eu tenho um parceiro muito bom, ele entrega no prazo, mas ele não está preocupado com a segurança, ele não está preocupado com as NRs necessárias para poder executar a atividade, ele não está preocupado se o técnico está devidamente uniformizado, com capacete, se com ele todos tem os EPIs necessários, necessários. Se ele tem certificação para executar, fazer trabalho Exato. em altura, mexer com eletricidade, tem vários pontos a serem vistos. E isso vocês contaram muito com a gente, né? A maioria todos os nossos times ali executam nesse formato, né? E a gente, quando não tem ali naquela região, né, como eu falei, uma região muito pequena, aquele técnico de informática não tem essas aptidões, eu desloco um técnico próprio da Delphia, que já tem todo o aparato, todos os conhecimentos e certificações necessárias de segurança para poder executar, que é muito o que a gente está fazendo com vocês em várias cidades. Exato. Né? Isso é legal porque vai muito de encontro com o nosso posicionamento de curadoria, né? Sim. Então, não só entregar para o cliente o que tem mais de inovador no mercado, mas o que vai fazer sentido ali para ele, né? O que vai atender a necessidade dele dentro da cultura dele. E aí, pegando esse gancho, Roberto, eu já queria que você engatasse em outra resposta também, que é olhando para a parceria que a Delphia tem com os outros clientes, o que faz diferença quando a gente pensa em uma operação de field service, quando a gente tem atendimento, que está todo mundo integrado, né? Então, a gente tem um alinhamento no conhecimento técnico, na agilidade de atendimento, no entendimento real da dor do nosso cliente. O que a gente ganha com isso? Quando a gente tem essa sinergia, né, de forma completa, eu tenho uma base de conhecimento única.
Então, do mesmo jeito que o meu atendimento, né, o meu monitoramento, o analista ali tem a visão da falha, a ponta também tem a mesma visão da falha. Então, ele tem a mesma informação ali da falha. Então, se é uma falha de equipamento, ele já sabe onde está, né? Monitoramento é muito comum já saber onde está a falha, mas isso chegou até o técnico. Então, a base de conhecimento, a gente vem trabalhando cada vez mais, porque isso é contínuo, quando aí está muito linkado à governança, justamente por isso, para que você tenha uma base de conhecimento única e que eu fale sempre a mesma língua. Não tem um telefone sem fio ali, né? O técnico está falando aqui, né? A ponta... desculpe. No nascimento ali, né? No monitoramento, eu estou enxergando que existe uma falha numa porta de um equipamento de comunicação, de conexão, o técnico tem que saber que é exatamente aquela porta. Ele não pode chegar lá e falar assim, é o equipamento inteiro, ele vai... Que é o que era muito comum acontecer, que é quando a gente vai, hoje, olhando para o estratégico, para a causa raiz. A causa inicial já era perdida, porque o técnico aqui na ponta, o field não sabia que era só uma porta. Muitas vezes acontece. Então, assim, como é que você trabalha isso? Que essa informação chegue exatamente ali, naquela cidade, naquele local que o técnico está agora fazendo a atividade. Porque às vezes aqui tem toda a cadeia, toda a esteira de atendimento. Então, como é que isso chega? Não só olhando para sistemas, mas todas as áreas de forma sinérgica estão recebendo a mesma informação. A informação está saindo daqui e está chegando daqui. E aí a pessoa que está aqui fazendo a gestão do técnico em campo, está olhando para isso, né? Tem a informação desse analista aqui que trouxe. Essa é a diferença. Sensacional. E para você, Melkin, qual é a diferença quando você tem um parceiro que realmente está com tudo alinhado ali? Conhecimento técnico, atendimento na operação? Quando todos esses planetas se alinham, eu acho que o que gera eficiência. Porque realmente é muito difícil acontecer isso no dia a dia. E eu digo que é difícil não porque as pessoas não se empenham para executar, é difícil porque é uma cadeia complicada mesmo. Igual você acabou de trazer esse exemplo. Como que o técnico que vai estar lá na ponta vai saber que ele precisa movimentar aquela porta daquele switch ou que aquela porta sempre está dando problema. Mas olhando aqui como cliente, quando esses planetas se alinham, para a gente é perfeito, porque a gente gera eficiência, a gente coloca a operação rodando, se tiver algum problema ele é resolvido rápido. E aí eu consigo focar no negócio. Porque por mais que a gente tenha os fornecedores... Tem que fazer a minha gestão. Exatamente. Porque quando a gente tem esses fornecedores operando, em alguns aspectos, em alguns momentos, por conhecer a minha estrutura como ninguém, eu vou precisar atuar, eu vou precisar direcionar, eu vou precisar explicar. Então, quando ele consegue ter sinergia com todas essas operações, monitoramento, trabalhar de forma proativa, me trazer indicadores claros de onde estão as minhas falhas, me trazer e propor soluções, Melk, você precisa olhar para isso, senão você vai ter problema. Pra gente, acho que a melhor palavra é eficiência, é isso que vai gerar. É isso que vai deixar você dormir tranquilo à noite, que é o sonho de todo mundo da TI. Bom, pessoal, a gente já tá chegando quase no fim do podcast, mas antes, para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá nos ouvindo e que passa por essa dificuldade de ter multifornecedores ou multiprocessos, processos descentralizados. Qual vocês acreditam que é o ponto-chave de atenção para evoluir na governança sem aumentar a complexidade operacional? Ele precisa ter clareza do que está acontecendo na operação dele. Então, novamente, eu sei que a operação está corrida, vai ficar complicado, mas precisa investir um tempo para ele analisar como que está a estrutura. Então, ele precisa ter clareza quais são as dores, o que eu posso atacar agora, o que talvez esteja muito descentralizado, qual talvez seja o fornecedor que não me está trazendo retorno. Qual é o fornecedor hoje que eu consigo identificar que tem capilaridade para assumir o trabalho dos fornecedores que não estão me trazendo retorno? Então, com todas essas informações, ele vai conseguir ter uma tomada de decisão, um plano de ação. Talvez ele consiga até internalizar no field interno dele, mas enquanto ele não investir um tempo de levantar e ter clareza de todos os gaps que ele tem na estrutura e elencar por prioridade, ele vai continuar sofrendo. Perfeito. E a sua reflexão final, Roberto? Bom, eu como parceiro Delphia, né, dos clientes atuais aqui na G2L, o que eu vejo como ponto de atenção para evoluir é muito mais voltado a tratar as informações dos dados que você já tem. Então, é você olhar para o seu cenário, muito do que o Melk falou, olhar para dentro de casa primeiro,
Você, às vezes, as informações são ricas. Quanto mais informação você tiver da ponta, do que executou, do que foi feito, escutar a cadeia no todo. Então, desde o técnico que executou, o que ele identificou de oportunidade, o que ele achou também. Às vezes não é nem a oportunidade nasce na conversa. Então, às vezes, para ele não é uma oportunidade, é uma reclamação. Tive dificuldade para entrar, não consigo usar, a escada que eu tinha estava quebrada. O equipamento é muito ruim, o equipamento é muito antigo, eu tive dificuldade para poder achar um driver específico. Você entender isso primeiro, trazer como cenário de indicador, trazer como trabalho, aí sim você começar a estruturar isso de uma forma de governança e ir olhando para a estratégia, né? Vou trocar um equipamento, vou mudar um parque. Às vezes a gente, né, isso é muito comum como TI, é você pegar e ter, né, existe um budget, existe uma evolução que você espera tecnologicamente, você ambienta, vê soluções, né, todos nós aqui como visionários em TI, a gente investe nisso, né? Procura a melhor qualidade de equipamento, mas às vezes de forma mais prática, né, o arroz com feijão não está feito, o básico bem feito. Então, às vezes o básico bem feito poxa, o que eu tenho já funciona bem. Eu tenho essa crítica comigo, tenho essa crítica na operação, eu garanto que isso funciona bem, para aí sim eu tomar essa decisão de evoluir tecnologicamente. Então, isso fica de recado quando você fala de governança, analisa o que você tem, analisa a sua entrega, analisa o resultado, e aí sim você vem. E não, né, olhando como squad, gestão de pós-mortem, isso é super importante, gestão de problemas. Começa no antes. Às vezes no primeiro checklist você já pega uma série de oportunidades. Na primeiro questionário que você sobe para a sua ponta, para o field, entender lá, você já resolveu uma série de definições que nascem. Qual que é o próximo passo disponível, né? Exato. Eu tenho falado bastante isso. Pensa grande, mas começa pequeno. Exatamente. É uma escutativa dentro de casa, né? Exatamente. Isso é legal. Bom, depois de tanta troca, a gente viu como o Field Service, ele não é só o atendimento em campo, né? Ele realmente tem essa necessidade de ser de ponta a ponta, para que a gente consiga alcançar uma governança e uma inteligência operacional. A gente passou ali por governança, padronização, visibilidade, capacidade de conectar monitoramento, suporte, logística. É bastante coisa e bem desafiador, mas eu acho que faz muita diferença quando a gente pensa em ambientes críticos, né? E a gente consegue garantir continuidade operacional, que no fim das contas é o que a gente quer, na verdade. Eficiência. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, foi uma honra enorme ter vocês aqui com a gente. Agradeço o convite. Foi muito legal a experiência, a visão de vocês, e quero agradecer também quem está em casa, que acompanhou esse episódio até aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilha com essa rede e continua acompanhando os nossos próximos episódios. Tchau, tchau!